Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Tá todo mundo louco, oba! 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 Olá, este Fora da Política não há salvação vai tratar da questão de o que passa pela cabeça dessas pessoas que estão aí tão mobilizadas à frente dos quartéis, bloqueando estradas, demandando que haja algum tipo de intervenção militar, que eles preferem chamar de intervenção federal, para não dizer que é uma intervenção militar, um golpe militar. Muitos deles aí passando dias embaixo de chuva, acampados, montando na frente do caminhão e andando quilômetros na frente do caminhão, num caso até que se tornou um caso célebre de todo esse processo, né? E ainda assim, volta e meia percebendo que nem tudo caminha do jeito que eles imaginavam, não só porque as demandas que estão sendo feitas não vêm sendo atendidas, ou seja, a transição continua, o presidente Bolsonaro, que anda muito quieto há um bom tempo, talvez demonstrando a sua insatisfação com o resultado da eleição, ele não toma uma atitude mais ativa, mais assertiva de apoiar essas manifestações, os militares não se mexem, até apelo para extraterrestre, a gente viu que já aconteceu, né, por meio aí de uma tentativa de comunicação com extraterrestres via código Morse de lanterna de celular, também os extraterrestres não apareceram, e a gente tem visto aí também uma decepção de muitos desses manifestantes bolsonaristas com a postura que a família Bolsonaro teve, não só o presidente, pelo seu silêncio, mas também o filho, Eduardo Bolsonaro, que foi ao Catar assistir os Jogos da Copa, né, e depois deu ali uma desculpa um tanto quanto esfarrapada, né, um pouco ao estilo daquela de que o meu cachorro comeu a lição de casa, ou uma coisa desse gênero, quando disse que foi levar pendrives com vídeos mostrando a verdade sobre o Brasil, vídeos em inglês para distribuir a setores da imprensa e autoridades no mundo, já que estariam todos ali na Copa do Catar, e como ninguém é de ferro, aproveitou e foi ver um joguinho ali, botou a camisa da seleção e foi ao estádio. Embora sua esposa depois tenha cometido uma inconfidência, dizendo que na realidade essa viagem estava planejada há um ano pelo menos, né? Inclusive compraram as passagens, fizeram o pacote para a Copa com base no pagamento em prestações. Então, ou bem, a história do pendrive realmente foi muito mal ajambrada, embora ela já seja completamente implausível por si mesma, ou podia ter pelo menos combinado com a esposa de entregar essa, né? Que há um ano o Eduardo Bolsonaro já sabia que precisaria levar pendrives ao Catar. Mas enfim, o fato é que o que passa pela cabeça dessas pessoas? Será que as pessoas estão em transe, estão em surto, enlouqueceram? O que as motiva a esse tipo de comportamento? Bem, para tentar entender essa questão, eu convidei o professor Sérgio Freire. Ele é psicólogo, ele é linguista e ele é professor da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Amazonas, né, onde ele atua principalmente na área de língua inglesa. E, além disso, ele é psicólogo clínico, clinica na área de psicologia, né, faz os seus estudos unindo esses campos da linguística e também da psicologia, e hoje ele é, inclusive, também diretor da editora da Universidade Federal do Amazonas, né? Está ali dirigindo a editora universitária. Mas tem mais uma questão, ele é um membro, né, do Laboratório de Psicanálise e Criação, o LAPCRI da UFAM, onde ele desenvolve exatamente esse tipo de reflexão. E recentemente, o Sérgio ele escreveu um artigo que saiu no seu blog, que eu sugiro muito que as pessoas conheçam, né, ele replicou esse artigo também na sua conta do Twitter, tremendamente interessante, perguntando, afinal de contas, o que se passa pela cabeça dessas pessoas. E o título do artigo dele, que dá até nome a esse episódio, Tá Todo Mundo Louco, né? Ele está justamente tentando responder essa pergunta. Então, sem maiores delongas, eu vou simplificadamente colocar uma questão para o Sérgio, além de, claro, dar as boas-vindas a ele, agradecer muitíssimo por ele ter topado fazer essa conversa. Sérgio, afinal, tá todo mundo louco mesmo? É isso, né? Bom, Cláudio, muito obrigado pelo convite. É interessante, né, que o fio do Twitter, como ele viralizou, né?
E se viralizou é porque ele respondeu, de certa forma, a algumas inquietações das pessoas a respeito desse grupo, né, que de uma forma assustadora permanece ainda na frente dos quartéis, acampado e tal. E é interessante também, deixa eu contextualizar um pouquinho, né, de onde surgiu a ideia de escrever sobre isso. Né? A gente, você me situou aí, me colocou dentro da minha prática profissional, eu sou psicólogo e a gente está lá no laboratório pensando essas questões e tudo, e a ideia toda surgiu numa conversa com a minha filha. Eu tenho uma filha de 16 anos, estava levando minha filha para a escola, no meio do caminho ela virou e disse assim, pai, que diabo é isso, esse pessoal? Porque a gente estava ouvindo rádio e falaram que eles continuavam aqui em Manaus, na frente do Comando Militar da Amazônia e tal. E aí ela parou no meio a gente ouvindo isso, ela falou, papai, que diabo é isso? Me ajuda a entender isso, esse pessoal tá maluco, né? Tá todo mundo louco? Ela fez essa pergunta, né? E eu tentei então mobilizar um pouco do conhecimento de análise do discurso e de psicanálise que eu tinha para tentar explicar de uma forma muito didática para uma jovem de 16 anos, minha filha é uma pessoa muito quieta com informação, né? E, claro, dessa geração que também é hiper informada, tá super ligada e tal. Mas eu penso que a dúvida dela é uma dúvida de muita gente que passa por aquilo e se pergunta, essas pessoas enlouqueceram, o que aconteceu com elas? E eu tentei explicar de uma forma muito didática para ela, e chegando em casa eu disse assim, bom, talvez essa dúvida seja também de muitas outras pessoas. Deixa eu tentar organizar essas ideias e escrever um pouquinho a partir do referencial que eu tenho, né? Isso é uma coisa que eu acho importante a gente colocar, sabe, Cláudio, assim, essa é uma explicação que a gente está provendo, está tentando dar a partir de determinado referencial. Né? Outras explicações, a partir de outros referenciais, são igualmente possíveis. Né? O nosso referencial é esse. A gente vai pensar, mobilizar explicações através do uso de ferramentas de autores que trabalham com a economia do desejo. Né? E nosso autor de referência aqui é o Freud, é a psicanálise. Principalmente o Freud depois da década de 20, de 1920, né? Que é conhecido exatamente como a virada social das obras de Freud. Ele começa a escrever, então, livros questionando, pensando a sociedade, o coletivo como um todo. A psicanálise surge como uma terapia, uma metapsicologia para entender a individualidade, mas a partir de 20, Freud começa com os questionamentos mais sociais. Ele escreve alguns livros que são absolutamente importantes para a gente entender essa questão hoje, essa questão específica desse grupo que está lá, acampado, enfim, né, dando essa impressão para quem está fora de que eles estão delirando, que estão, né, no processo de loucura, nos surtos, enfim. E os dois livros fundamentais que eu penso que são referências para a gente, um deles é Psicologia das Massas e Análise do Eu, que é de 1921, né? E um outro livro muito importante também, que dialoga, de certa forma, com esse, é um livro de 1927, que é O Futuro de uma Ilusão, em que Freud vai lidar com a questão da religião, né, de como o sujeito entra na religião e qual o papel da religião na despersonalização ou na alienação dos sujeitos. Né? Mas, assim, não foi essa questão dos grupos, né, vários outros autores se preocuparam em estudá-lo. Né? Então, a gente tem ainda também, um pouco depois do Freud, inclusive bebendo na obra do Freud, o Wilhelm Reich, que em 1933, preocupado e percebendo a ascensão do nazismo na Alemanha, escreveu um livro que também é clássico, né, Psicologia de Massas do Fascismo, né, tentando entender. Depois ele mesmo foi perseguido e fugiu para os Estados Unidos, enfim. Então, esses autores todos pensavam, né, estavam pensando já sobre esse comportamento de grupo. O que acontece quando o indivíduo entra num grupo? Né? Por que ele muda? O que muda, afinal de contas? Que dinâmica é essa? São vários autores que são clássicos hoje e que ajudam a gente a pensar o cenário de hoje. E a gente vai ter que agregar a esse cenário algumas questões que são muito particulares, que não havia na época desses caras. Por exemplo, a internet, né? As redes sociais digitais, que eu acho que tem um peso imenso nessa discussão que a gente está trazendo aqui hoje. E assim, já que a gente vai usar esses autores como referência para tentar entender, e aí eu vou tentar ser didático, né? Fazer valer a minha profissão de professor, a gente precisa, eu acho, dividir essa compreensão em dois momentos. Né? O primeiro momento é por que as pessoas entram nessa? Por que elas aderem a esses grupos? O que leva as pessoas, né, a, de repente, entrarem
num processo grupal em que elas vão ter um determinado tipo de comportamento. E o que leva, então, vamos responder essa pergunta bem objetivamente, o que leva as pessoas a entrar num grupo? Basicamente, o processo de identificação e desejo. Então, você entra num grupo porque aquele grupo te acolhe de alguma forma nos teus desejos. E lembrando que a gente está falando de psicanálise, portanto, são todos processos inconscientes, né? Então, há uma falta na vida da pessoa. A pessoa não é reconhecida, né? A pessoa tem sua vida não muito feliz, não sei. As razões para entrar num grupo são muito variadas, são várias e variadas, né? O que vai levar alguém a aderir, pô, esse grupo aqui vai me acolher, nesse grupo aqui eu sou escutado, nesse grupo aqui eu vou encontrar alguém que pensa como eu penso, nesse grupo aqui eu posso manifestar minha misoginia, meu preconceito, etc e tal, e eu não vou ser estranho, eu não vou ser rechaçado porque as pessoas pensam assim também. Então é lógico que quando você entra num grupo, né, se propõe entrar num grupo, você vai receber uma série de regrinhas para entrar nesse grupo. E não é um documento escrito que você assina. Né? Isso são dinâmicas comportamentais que são colocadas para você, dizendo assim, ó, vem para esse grupo, que nesse grupo você encontra o acolhimento para as suas ideias. E a pessoa entra, como eu falei, a gente está pensando na economia do desejo, ela entra por uma questão de desejo. Alguma coisa naquele grupo vai me oferecer um conforto. E ela faz um investimento psíquico, então, para entrar naquele grupo. Né? Só que quando ela entra no grupo, o grupo vai negociar com ela e vai dizer o seguinte, olha, para você, e aí a gente está falando especificamente desse grupo, né, do pessoal com a camisa do Brasil e tal, na frente dos quartéis. Para você entrar nesse grupo, tem algumas condições. Primeiro, você tem que repetir tudo aquilo que o grupo tem como ideias principais. Ponto número 1. Ah, mas eu tenho algumas coisas que eu discordo e tal. Não dá, não dá. Você tem que abrir mão disso. E aí a gente vai buscar um outro autor de referência na psicologia, que é o Festinger, que é um psicólogo americano, que em 1957 escreveu uma teoria chamada teoria da dissonância cognitiva. E o que o Festinger diz para a gente? Ele diz o seguinte, quando você entra num grupo e você quer participar, que você quer ser incluído, o grupo vai negociar e vai te dizer, olha, aqui todo mundo pensa assim, aqui todo mundo repete essas coisas e todo mundo acredita nisso. Se você não acredita em alguma coisa dessas aí, ou pensa diferente, ou seja, se seu pensamento está dissonante do pensamento do grupo, daí o título, né, da teoria do cara de dissonância cognitiva, você vai ter o quê? Você vai ter que suspender essas suas crenças, né, essas suas ideias, para que seu pensamento fique consonante com o pensamento do grupo. Moral da história, a gente se aliena de si para entrar num grupo. Isso não é só nesse grupo sobre o qual a gente está falando, não. Isso acontece com adolescente, quando quer, né, pertencer a um grupo. Isso acontece com vários grupos. Assim, se você quer entrar, você tem que negociar algumas coisas. E aí o Festinger vai dizer isso na teoria dele. Vai dizer o seguinte, ó, as pessoas abrem mão de si, suspendem a sua subjetividade para poder manter o seu pertencimento no grupo. Então, se tem várias e variadas razões para as pessoas entrarem no grupo, a partir do momento que elas entram, elas abdicam daquilo que não é acolhido no grupo, né, e elas passam, então, a repetir toda a dinâmica do grupo. Daí, a gente olhar pessoas que a gente conhecia antes, né, a vida toda, e ver que elas entram nesses grupos aí, e você olha e diz assim, meu Deus, eu conheci essa pessoa, ela não era assim, ela não pensava assim, o que aconteceu com ela? Né? Exatamente isso, ela abdicou da sua subjetividade para ficar dentro do grupo e pertencer a esse grupo. E esse grupo vai negociar, além disso, né, dessa compreensão chapada das coisas, todo mundo pensando igual, de forma robotizada, né, e não é à toa que as pessoas apelidaram esse povo de gado, né, porque realmente eles são conduzidos em forma de manada, um começa a repetir aquela história e todo mundo começa a repetir de novo também aquela história, né? E essas narrativas internas do grupo, elas são muito dinâmicas, elas vão sendo reformuladas quando elas não dão certo, porque a função de todo e qualquer grupo é se manter na existência, é continuar existindo. E aí uma das coisas, aí eu acho que entra uma particularidade do nosso tempo, né? Que esses autores do começo do século não pegaram, porque obviamente viveram uma outra época, que é a questão da internet. Porque esses grupos vão dizer o seguinte, dentre as exigências que ele faz ao sujeito que quer ficar nesse grupo, diz o seguinte, você só pode se informar por canais autorizados. Né? E aí as pessoas deixam de ler jornais, de consultar outras fontes, a não ser aquelas que são legitimadas e autorizadas. No caso específico desse grupo,
entra a questão dos grupos do Telegram, dos grupos do WhatsApp, né, ou de redes como a Jovem Pan, por exemplo, que replica o mesmo discurso, né? Então, são coisas autorizadas, somente autorizadas. E veja, isso vai adensando esse discurso, né? Vai fazendo um discurso igual para todo mundo, é por isso que você tem essa impressão de que eles estão robotizados, porque ficam repetindo a mesma coisa, porque abriram mão, se alienaram no grupo, e alienar vem do latim alienare, que quer dizer abrir mão de, ou seja, você abre mão de si para poder ficar num grupo que está te dando algum tipo de conforto psíquico. É um investimento psíquico muito alto. Imagina, para você abrir mão de si é porque o negócio está funcionando para você, está te dando algum tipo de prazer e satisfação, está ali dentro, né? E essas referências desse grupo, essas narrativas, elas vão mudando. A gente tem visto isso, né? Então, assim, primeiro, o Lula ganhou a eleição. Não, calma, gente, daqui a 72 horas um general vai chegar aí, vai trazer lá. Aí passa 72 horas e não acontece absolutamente nada. Então, é necessário refazer a narrativa, né? Ah, não, é outra coisa. Ah, não, daqui a pouco, olha, aí, o Mourão falou uma coisa, vamos interpretar, né? Não sei o quê. Você vai o tempo todo, mas assim, essa narrativa ela vai ganhando corpo e ela se repete. Todas as pessoas passam a repetir isso, né? É por conta disso, da manutenção. E criam-se teorias da conspiração, porque a natureza dessas narrativas é uma natureza paranoide, para a gente usar um termo da psicologia, né? Então, são eles contra nós. É assim, a gente precisa estar atento porque são os inimigos que estão querendo nos destruir. O Alexandre de Moraes, por exemplo, representa, né, o amálgama desses inimigos. Então, é por isso que ele é o inimigo preferencial desse grupo aí, entre outras coisas. E aí as narrativas vão se refazendo o tempo todo, e você tem essas coisas assim que beiram realmente o delírio, como, por exemplo, apontar celular para cima, pedir socorro de OVNI, né, cantar um hino para pneu. Para quem está de fora do grupo, o efeito disso é de loucura. O efeito é loucura. Porque, na verdade, essas histórias, para quem está dentro, elas são absolutamente verdadeiras. Essas pessoas estão acreditando nisso. Elas estão acreditando por quê? Porque elas precisam acreditar e elas precisam replicar essas ideias para continuar pertencendo ao grupo que está lhe dando um conforto psíquico com o alto investimento que elas fizeram, né? Agora, o que acontece? Todo grupo, e a gente volta ao velho Freud, todo grupo precisa de uma determinada estrutura para funcionar. Que estrutura é essa? Bom, a gente falou aqui da estrutura da informação. A informação ela é controlada. Ela não é qualquer informação que circula lá. Ela é informação controlada de canais autorizados. Isso é uma coisa. Mas o grupo também se sustenta. Para ele se sustentar, ele precisa de um líder, né? E o líder desse grupo era o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro se elege, ele, e aí, né, trazendo todo o discurso que ele sempre trouxe na vida dele, Bolsonaro não é novidade para ninguém, né? O Bolsonaro sempre foi isso que ele é, né? Piorou um pouquinho com o poder, mas ele sempre teve esse discurso misógino, preconceituoso, né, de querer bater na Maria Rosário, fazer uma série de outras coisas que estão aí registradas. E aí ele se elege. Quando ele se elege, ele institucionaliza esse discurso. Ele autoriza e legitima esse discurso. É como se alguém dissesse, presidente, que é o presidente, que é uma autoridade, fala isso e pode isso, por que eu não? Né? Então ele começa a catalisar essas pessoas para um pensamento convergente. Então o grupo precisa de um líder. Essa é a primeira sustentação, digamos, esse é o primeiro alicerce do grupo. Esse grupo específico tem uma outra sustentação, né? Um outro alicerce que é a sustentação política. Então, penso que nós temos tido, está acabando, né, mas assim, um dos piores congressos da história desse país, né? Com deputados e... Preocupe, o que enfim, vem por aí é ainda pior. Mas eu acho que vai ter uma diferença, sabe, Cláudio? Porque assim, o que sustenta esse discurso desse povo? São esses deputados, sabe, reacionários e bolsonaristas que estão lá o tempo todo nas redes sociais, replicando o mesmo discurso conspiratório, esse tipo de coisa. O líder estava lá, Bolsonaro. Esses deputados estavam lá dando sustentação. O Centrão estava junto, por uma questão pragmática de dinheiro no bolso. Então, os deputados eles aderiram ao Bolsonaro por uma questão pragmática. Não é nem por discurso, né, igual a esse pessoal, é por pragmatismo financeiro mesmo.
Pô, o dinheiro está entrando no meu bolso, eu estou aqui. Então, o Centrão é o Centrão, né? A gente sabe como é que funciona. E uma outra sustentação que eu acho que é uma particularidade do Brasil, dentro desse contexto mundial de uma guinada à direita, como na Itália, por exemplo, né? Com o Obrador no México, enfim, com o presidente da Bielorrússia, aqueles caras. O mundo deu uma guinada à direita, ela começou com Trump lá atrás e tudo, mas o Brasil tem uma particularidade, que é o papel das igrejas neopentecostais. A religião entrou dando uma sustentação muito grande a esse discurso também, né? Então, veja, esse pessoal tem, digamos, um tríplice alicerce. O líder, uma sustentação política e uma sustentação religiosa. Ou tinham, vamos dizer assim, porque isso está se esfacelando. Bolsonaro perdeu a eleição. Daqui a pouco ele vai sair. E aí ele se desinstitucionaliza, né? Essa autoridade sai fora. O Lula ganhou, o Lula vai assumir. Embora eles achem que não, embora eles dizem que o Lula não vai subir a rampa, aquela coisa toda, que isso é uma das frases de base que se repete muito. A sustentação política acabou. Lula ganhou, o Lira, né, o presidente do Senado, lá, no outro dia já deu uma entrevista de não, olha só, vamos trabalhar o país, estamos aqui para o que for necessário. Já foi. Eu fui secretário de Educação aqui em Manaus. E uma vez conversando com o prefeito à época, que era o Serafim Correia, do PSB, e ele me falou, a gente falando sobre eleição, uma conversa e tal, ele disse assim, Serginho, ele me chamava de Serginho, Serginho, é o seguinte, a eleição é domingo, se o prefeito não for reeleito, na segunda-feira o cara que serve o café dele vai servir café frio. É aquela história do rei morto, rei posto. Exato. Bolsonaro já era, e a partir do momento que saiu o resultado da eleição, né, o presidente da Câmara e do Senado já deram entrevistas, tanto é que o Bolsonaro fechou a torneira do orçamento secreto, né, mostrando mais uma vez que exatamente, por causa do Lira, que já, né, está dando apoio para toda a questão, né, da PEC, tudo, né, da aprovação da PEC, e aí, como vingança, né, ele fechou a torneira, mostrando que ele sempre controlou isso, embora retoricamente ele dissesse que não tinha nada a ver com isso. Mas, então, o líder está se esfacelando, né, e o silêncio do Bolsonaro, por conta do alto luto que ele se colocou em relação, né, à derrota dele, é um negócio que deixou esse grupo muito tonto, porque é preciso que o líder fale, e o líder calou. Cadê o Bolsonaro? E aí ele não vai falar, quer dizer, essa agonia, e não há vácuo na política, a gente sabe disso, né? Não há vácuo no poder. O Mourão já se apresentou, querendo ocupar esse espaço, a gente já viu alguns pronunciamentos, alguns tweets dele nas redes sociais, né? Principalmente no Twitter, se colocando, a gente viu aquele vídeo dele sussurrando no ouvido do Bolsonaro, e aí, não vai lá com o teu povo? Game over mesmo, acabou? Quer dizer, já mostrando que Bolsonaro politicamente está morto, né? Nesse sentido de líder desse grupo. Então, esse lugar de referencial do líder já foi. O apoio político, o alicerce político também já foi, né? Por quê? Porque o Centrão, no outro dia, já correu, já vai apoiar, porque é o Centrão, historicamente, a gente sabe que vai fazer isso. Que estava com o Bolsonaro por uma questão pragmática, como sempre esteve com os outros governos. E assim que o Lula assumir, também vai negociar apoio político, né? Abandonando esse pessoal aí também, politicamente. Esse lastro político vai ficar a Damares, vai ficar o Salles, vai ficar esse pessoal, né, Frias, eles vão ficar gritando, mas vão ser uma minoria, né, histérica desse discurso, que não vai ressoar, porque não vai ter apoio institucional, né? E além de não ter apoio institucional, vai perder o outro alicerce, que é a sustentação da religião. O Malafaia, logo depois que o Lula ganhou, já foi modalizando o discurso também, né? Já foi, e esses líderes neopentecostais, eles são extremamente pragmáticos do ponto de vista financeiro também, então eles vão, politicamente, de novo se aproximar do governo, como se aproximaram na época que a Dilma era presidente, na época que o Lula era presidente. Basta a gente olhar os vídeos aí, né? Magno Malta batendo palma lá e tal. O caminho natural desses líderes, dessas igrejas, é, de novo, virar as costas para o Bolsonaro e para esse discurso e ir se aproximando cada vez mais do governo de plantão. Olha, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo aqui que esse grupo está perdendo os 3 grandes alicerces que o sustentam, que é o líder, que é a sustentação política e que é a sustentação da religião. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que ele vai se fragmentar, ele não vai se sustentar mais.
as bordas desse grupo, que até então eram herméticas e fechadas, ninguém conseguia conversar com esses bolsonaristas, né? Eles são extremamente impermeáveis, não dá para você dialogar para tentar convencer politicamente, ter uma conversa a política boa com eles, não dá. Por quê? Porque a lógica é a lógica da supressão. Se você não está comigo, você é meu inimigo. E aí eu vou te apagar e te silenciar, inclusive fisicamente. Que é o que a gente viu ali naquele cara que entrou no aniversário do outro para matar, que a gente, né? Enfim. Então esse pessoal perdeu a sustentação, está perdendo a sustentação. E a gente começa já a ver isso em algumas falas. Por exemplo, eu vi um tweet de uma mulher lá, bolsonarista, dessas que estão dizendo, pô, eu estou aqui há 25 dias na chuva e o exército parece que está com eles mesmo, porque eles não vieram. Será que a gente está fazendo papel de palhaço? Ou seja, aquela suspensão da dissonância cognitiva, daquilo que era diferente, está começando a ruir e as pessoas estão voltando a ser personalizadas de novo, né? Só que essa saída não vai ser tranquila. É isso que assusta a gente. A gente que eu digo é nós que trabalhamos com saúde mental. Porque essas pessoas, elas estão na fronteira entre duas estruturas da personalidade. O Freud dizia que a gente tem 3 estruturas de personalidade. Ou somos neuróticos, ou somos psicóticos, ou somos perversos, né? E o melhor do mundo é ser neurótico. Neurótico é o normal, digamos assim. Porque a neurose nossa de todo dia, a gente resolve com uma terapia ali, vai lá, resolve, né? Vai com hobby, vai pintar, vai ler, vai escrever, vai mochilar, sei lá. A gente tem formas de lidar com a nossa neurose cotidiana e uma delas, obviamente, é a terapia. Então, ser neurótico é bom, é o que se deseja de todo mundo, né? É o normal, entre todas as aspas aí. E o inescapável, Mas de certa maneira, né? é inescapável, é inescapável. E desejável, assim, né? É o que a gente quer. A gente lida com as nossas neuroses. Agora, existe o psicótico, que é o louco. É aquele cara que anda nu na rua, que não tá nem aí para as regras, né? E existe o perverso, que parece ser uma pessoa normal, mas é uma pessoa sem menor laço social. Ele faz suas regras. Aí entra o sociopata, o psicopata, o pedófilo, né? O sádico, o masoquista, todas essas categorias entram na perversão. Então, assim, no melhor dos mundos é ser neurótico. Eu falo isso às vezes para os pacientes, né? Eu tô neurótico, eu digo, dê graças a Deus que você é neurótico, você não é psicótico nem é perverso. Então, tem jeito. Mas essas pessoas, por que eu estou trazendo as estruturas da personalidade que o Freud coloca para gente? Porque essas pessoas, elas estão no limiar entre a neurose e a psicose, né? Então, assim, elas saíram de certa normalidade para entrar em surtos psicóticos. Então, assim, elas não são loucas, elas estão loucas, né? Elas estão passando por surtos recorrentes, né, de psicose mesmo, assim, mas são surtos. Mas elas não são loucas, mas estão exatamente nessa fronteira, vão para lá e vão para cá, vão para lá e vão para cá. E aí o que acontece? Quando esse grupo ruir e a sustentação cair, dado um investimento altíssimo psíquico que elas fizeram para entrar nesse grupo, a queda vai ser grande. A queda vai ser muito grande. E aí a gente não sabe como vão ser essas reações. Se a gente pegar os livrinhos de psicologia e a história, né, que nos traz situações muito semelhantes, como, por exemplo, o pós-nazismo na Europa, depois da guerra, que é semelhante à situação, né, que o povo alemão, grande parte, apoiou o nazismo, e depois, quando o Hitler suicida, né, e a Alemanha perde a guerra, houve uma leva muito grande de suicídios, de famílias inteiras, mães jogavam filhos no rio, era um negócio absurdo, assim, e a Alemanha demorou 10 anos, no mínimo 10 anos, para começar a processar esse luto, né? Isso também deve acontecer aqui. Então, essas pessoas, muitas delas vão entrar num processo depressivo muito grande, porque vão sacar que a verdade em que elas apostaram e apostaram tudo, né? Como se você jogasse no número na roleta, preto 25, vermelho 25, jogasse todas as suas fichas e deu outro número, você perdeu tudo. É mais ou menos isso que aconteceu do ponto de vista psíquico. Apostou-se nisso tudo e isso vai ruir. Mais cedo ou mais tarde vai ruir porque perdeu a sustentação, né? Que a gente falou aqui dos alicerces. E aí um grande contingente dessas pessoas vai entrar em depressão, vai entrar em processo depressivo, vai ficar recluso, né? Vai entrar em depressão mesmo. Uma boa parte dessas pessoas vão cair na real e vão pedir socorro, quebradas. Dizer, porra, a gente estava enganado,
Mas elas vão estar tão quebradas que a gente, e aí eu falo, a gente, nós que somos historicamente vinculados a uma esquerda progressista que pensa num discurso inclusivo, né? Pensa em considerar os grupos minorizados, os negros, a população originária, os indígenas, né, os quilombolas, LGBTs, enfim, a gente que tem uma visão política inclusiva, é a hora de a gente receber essas pessoas que pedirem socorro de volta. Elas vão pedir socorro, algumas vão pedir socorro. Elas vêm igual aquele cara no deserto se arrastando, querendo um pingo d'água na boca, né? Porque elas não têm mais nada. Eu estou dizendo assim, ó, são vários os comportamentos. Alguns vão entrar em depressão, outros vão pedir socorro, outros vão ficar no surto psicótico. Tem gente que, infelizmente, vai ficar no surto psicótico. Provavelmente não vai conseguir voltar, dependendo do tamanho do investimento que fez. Mas a gente não sabe. O que a gente sabe é que eles vão reagir a isso. É uma verdade que se quebra. E quando as verdades se quebram, como diz a Marina, pátria, família, religião e preconceito, quebrando não tem mais jeito. Então, na cabeça desses caras, uma verdade vai quebrar, uma verdade que estava sustentando, né? Muito forte. E aí as reações vão ser variadas. Agora, uma coisa que nos preocupa é o seguinte, assim, a depressão é uma questão em que a gente vai ter que trabalhar com políticas de saúde mental. Eu fiquei muito feliz de ver o pessoal da transição discutindo sobre isso, colocando isso na pauta. É um grupo, né? Outro grupo é o grupo que vem quebrado, e eu acho que é a hora de a gente reavaliar as nossas rupturas de amizade, familiares, etc e tal, para se julgar que vale a pena, refazê-las. Acolher esse pessoal e dizer, cara, vem cá, vamos lá, já que você caiu na real, vamos conversar de novo, né? Porque famílias foram rompidas aí, amizades de anos foram rompidas aí. E às vezes você pode pensar que de repente é uma hora de refazer isso. Eu acho que a hora vai ser quando eles vierem quebrados, né? Mas isso não é uma regra. De repente, a ruptura foi muito grande, a pessoa acha, não quero perdoar, não. Né? Eu acho que a ferida está muito aberta, doeu demais, fizeram coisas que machucaram demais e não estou afim de perdoar. Legítimo também. Essa questão relacional, ela é muito individual, a valoração disso, se você vai ou não reconsiderar, recompor relações, né? E você só vai compor relações com aqueles que estiverem dispostos a isso, que estenderem a mão dizendo, me ajuda, né? Mas o que mais me preocupa, sabe, Cláudio, é a reação violenta de algumas pessoas. Porque as pessoas vão explodir, algumas delas, como a gente já está vendo, como a gente viu em Aracruz lá, né, do menino que pegou lá, transformando numa prática perversa o discurso armamentista que sempre circulou e foi legitimado por esse governo, né, o exemplo do pai, né, enfim, a gente viu a personalidade do cara, nazista, aquela coisa toda, esse discurso todo, e isso não é um caso isolado. Embora a polícia de lá esteja tratando como um caso isolado, isso não é um caso isolado. Isso é um caso que a gente já viu outros de violências reverberando, sabe, um escape de uma coisa que não vai ter mais sustentação. Uma coisa que eu gosto muito da obra do Freud é que ele diz o seguinte, para você entrar num grupo, você suspende as suas questões morais e éticas. Total. A gente viu aquele vídeo horrível do cara sendo agredido, a mulher vem de longe com a criança no colo, chutar a cabeça do cara na rua, né? Uma coisa assim, primitiva mesmo, né? E o Freud diz isso, assim, em grupo as pessoas viram a horda primeva, como se fosse né, o grupo mais primitivo do mundo. E a gente viu, por exemplo, na agressão do Gilberto Gil, olha só que coisa interessante isso. Quando o cara agride o Gilberto Gil, na cabeça dele, ele está sustentado pelo grupo. Eu vou fazer isso porque, pô, você é o herói desse grupo. Todo mundo quer fazer isso, né, com esse pessoal, com esses esquerdopatas. E aí ele vai, agride o Gilberto Gil, xinga o Gilberto Gil, né? Só que o que acontece? Quando as pessoas estão em grupos, elas têm mais coragem para esse tipo de coisa. É igual briga de moleque. Se a minha turma está aqui comigo, eu vou lá provocar o cara, porque eu sei que o pessoal vai sair na porrada comigo e vai me ajudar. Mas quando você faz isso e olha para trás, a tua turma já foi, aí a coisa muda de figura, né? E a gente viu isso várias vezes, as pessoas exagerando, passando do ponto, e aí quando elas são individualizadas, aí elas voltam fazendo vídeo chorando, dizendo, não é bem assim, não, olha só, não fui eu que cheguei ao Gilberto Gil, foi alguém atrás de mim, então, quer dizer, como é o ciclo, né? Fazem a coisa, a agressão, transbordam tudinho, aí elas saem
do grupo e são individualizadas, e eu acho legal porque o Freud, quando trata na psicologia das massas, análise do eu, ele vai estudar as massas para dizer assim, não esqueça do sujeito, isso vai ter um impacto no sujeito. Então ele sai do grupo, ele é individualizado, e a partir do momento que ele é individualizado, acaba toda essa valentia dele, né? E aí ele vai sofrer as consequências dessa individualização, que hoje em dia é o cancelamento, que hoje em dia é perder a franquia que ele tinha lá da pizzaria, vai sentir no bolso. E aí, não, mas eu não posso, desculpa, foi mal, não é bem isso e tal. Aí vem todas essas desculpas. Mas eu acho que esses são os 3 comportamentos que a gente vai ver aí. Gente deprimida, gente quebrada que vem pedir socorro, né? E gente que vai estourar, vai ser violenta, tanto fisicamente quanto simbolicamente. A coisa vai recrudescer para algumas pessoas, e isso nos preocupa muito, né? Porque essa panela de pressão vai explodir para algumas pessoas. E tem um quarto comportamento que eu espero estar muito, mas muito errado, que é exatamente o esvaziamento da vida e algumas pessoas se suicidarem, como aconteceu na Alemanha, né? Isso é real, isso não é ficção, né? Por quê? Porque se a gente for pegar literatura sobre suicídio, o que leva uma pessoa a suicidar é exatamente o esvaziamento da vida. Você aposta tudo numa coisa só e aquela coisa quebra e você fica com a vida sem sentido. É o adolescente que está amando alucinadamente uma menina e ela dá um pé na bunda dele, ele acha que a vida acabou, que não tem mais sentido e tira a sua vida por conta disso. Então, assim, o que atravessa as práticas suicidas, na maioria das vezes, é exatamente o esvaziamento da vida, que muitas pessoas desse grupo vão sentir pela alta aposta que fizeram nisso, né? E aí elas ficam, como eu falei, refazendo narrativas, esticando isso para não aceitar que acabou. E as coisas vão ficando absurdas, cada vez mais absurdas, como esse lance de apontar celular para, né, pedir socorro de extraterrestre, como criar narrativas e ficções malucas, tipo, o Lula morreu, não é o Lula aí, é um sósia, né? Mas Parece a esse história sósia do tem Paul 10 McCartney, né? exatamente. E o sósia do Lula tem 10 dedos, por isso que ele só anda com a mão no bolso, observem. E aí os caras vão criando, cara, histórias que para eles têm absoluto sentido, né? Por quê? Porque eles precisam acreditar em algo que lhes dê sustentação, porque eles fizeram um investimento psíquico muito grande. E aí vem uma pergunta que eu acho que é inevitável, né? O que a gente faz com isso? Como é que a gente age? Nós que não somos desse grupo, nós que estamos de fora vendo isso tudo acontecer. E eu venho, então, falar agora, assim, do ponto de vista da psicologia como psicólogo, né? Que eu sou. Eu penso que esse é o momento, nós vivemos uma eleição muito pesada, né? Muito dura, desleal, né? E a gente sofreu 4 anos a angústia. Depois que o Lula ganhou, o Bolsonaro ficou calado. Foi uma paz, né? O país entrou num ciclo de paz assim, de uma semana, 2 semanas, assim, bacana. Parece assim, a vida ficou mais leve, só não ter o Bolsonaro xingando o jornalista, né? Falando ali naquele chiqueirinho dele ali. Mudou o clima do país, só isso aí. Mas assim, eu penso o seguinte, que o que nos cabe? Por conta dessa eleição dura que a gente viveu, algumas pessoas estão muito machucadas, estão muito reativas a esse povo. Eu quero mais que esses caras se danem, eu quero mais que eles se explodam, que eles morram, né? O que é uma atitude extremamente compreensível do ponto de vista humano. Os caras apertaram a nossa mola, né? E aí a mola soltou, pum, e a gente está reagindo. Então, essas reações agressivas em relação a esse grupo, de humor, de deboche, elas são absolutamente compreensíveis, até porque o humor é uma forma de a gente lidar com as nossas neuroses, que é tipicamente da cultura brasileira. A gente está se ferrando e está fazendo graça, está Então fazendo estamos bem, né? meme. Estamos apenas neuróticos. Exatamente, né? E o jeito de lidar com isso é fazer exatamente os memes e tal, né? Aí, no outro dia que esse cara lá ficou lá pendurado no caminhão, aí já surgiram memes, camisetas, gente vendendo camiseta do cara no Tem até caminhão, brinquedo agora. brinquedo. O povo brasileiro ele é muito hábil em lidar com as suas neuroses, né? Ele acha, e o humor é uma característica. Mas assim, nós ficamos muito machucados nessa eleição. Foi muito dura a eleição. Nós já tivemos outras eleições, né? Com o Serra como candidato, com Aécio como candidato, né? O próprio Alckmin, mas era uma eleição dentro da normalidade política. Era uma eleição dentro da normalidade política. Eram adversários políticos e não inimigos, como foi constituído nessa eleição.
Os caras acharam que, sabe, eles são inimigos, a gente precisa liquidar esse inimigo. Reproduzindo o discurso mesmo, né, armamentista e tal, de liquidar fisicamente aquele negócio do Bolsonaro sempre pegar uma coisa e fazer arma, né, toda vez que ele fazia isso. Então mudou um pouco, essa eleição teve uma característica um pouco diferenciada das outras, né? E por isso as pessoas estão muito machucadas, e eu entendo muito quando a gente fala assim, olha, é hora a gente rever a nossa relação com essas pessoas. Não, eu quero rever porra nenhuma, não. A gente entende esse pessoal, porque foi uma porrada muito grande que a gente levou, né? Então é normal. Mas eu penso sim que é hora da gente que é de esquerda, como eu falei, né, que pensa uma sociedade inclusiva, uma sociedade mais justa economicamente, uma distribuição de renda melhor, de um país que tenha um welfare state, né, que cuide da educação, da saúde das pessoas, que respeite a cultura indígena e remarque as terras indígenas, demarque as terras indígenas. Nós que pensamos assim, nessa sociedade acolhedora, é hora de a gente fazer a nossa retórica virar prática. Então, assim, grosso modo, eu penso que é hora de rever a relação. A gente não pode entrar no mesmo discurso do aniquilamento do outro, entendeu? De suprimir o outro. Vamos lá, a gente tem diferença, mas vamos trabalhar na supressão da diferença, que é a gente dialogar e tentar conversar e ver como é que a gente acha a melhor forma, sabe, para achar que um modus vivendi, que a gente não precisa se matar como sociedade. Eu acho que essa sempre foi a nossa tônica, nossa que eu digo é da esquerda. Então a gente não pode abandonar isso agora, né? Ah, mas esses caras são filha da mãe. Ok, eu entendo toda a mágoa, eu entendo todo machucado. A gente tá machucado, eu tô machucado, assim, eu tô puto da vida, o termo é esse, com um monte de gente, sabe, que defende o discurso negacionista e tal, porque eu perdi amigos, eu perdi familiares, esses caras estavam lá fazendo pouco disso, isso é muito pesado. Então, entende-se se você tiver uma certa reticência, né, uma certa resistência para fazer isso. Mas, grosso modo, eu penso que esse é o momento de a gente pensar a sociedade e temos uma tarefa, uma responsabilidade muito grande, sabe, Cláudio, que é resgatar o laço social que foi perdido. Foi puído, foi jogado no lixo por esse governo, o desgoverno. É um governo do mundo inverso, né? O ministro da Saúde não estava nem aí para a saúde, não comprou vacina, não usava máscara, o presidente não se vacinava. O do meio ambiente era contrabandista de madeira, né? A dos direitos humanos era extremamente preconceituosa. O cara da Fundação Palmares era um negro racista. Era um governo inverso. Governo dos invertidos, né? Eu até escrevi um artigo com esse título justamente por isso. Totalmente invertido. Então, assim, pô, olha a tarefa que a gente vai ter, cara, né? Então, assim, do ponto de vista individual, eu penso que as pessoas podem pensar, neste momento, nas relações perdidas, em como vão lidar com isso, ou se vão acolher, ou se não dá para acolher, não vai ficar assim mesmo. Eu estava conversando num outro momento e uma moça comentou assim: ah, não, eu não quero conversar com esse pessoal, não. Inclusive com o meu ex-irmão. Ele para lá, eu para cá. Ex-irmão? Ela usou esse termo, meu ex-irmão. Então, assim, a gente não sabe o grau de profundidade, né, do rompimento dessas relações. Isso é muito individual. É muito individual e as pessoas precisam avaliar. Mas eu penso que é o momento de quem está disposto a isso receber quem vier pedir ajuda, porque muita gente não vai pedir ajuda. Essas pessoas, elas não vão procurar psicólogos, elas acham que elas não precisam, ou então elas não vão ter forças para isso. E é a hora de você olhar e dizer assim, esse é meu querido, esse é meu amado, então, porra, o amor salva, como diz Freud, que é a conclusão do livro dele. Olha que coisa legal, né? Lá no Psicologia das Massas e Análise do Ego. Ele vai dizer assim, qual é a saída, então, para você lidar com essas pessoas que se alienam de si e ficam num grupo? Né? Que ele vai concluir isso depois no outro livro, no Futuro de uma Ilusão, falando da religião, que a religião faz isso, né? Ele diz assim, é o afeto, é o amor. É a única saída nossa, né? E a gente via esses lampejos, assim, né, dos bolsonaristas mais radicais. Os caras eram radicais, defendiam tal, não sei o quê, mas quando envolvia o neto dele, eu vi isso com o meu sogro. Meu sogro é bolsonarista raiz, assim, aquele de, sabe, de replicar coisas no Facebook e o Facebook imediatamente tirar porque é fake. Assim, se você pegar o perfil do meu sogro, é tudo retirado. Então, mas assim, quando você falava, e ele defende o Bolsonaro, defende até hoje com unhas e dentes, mas quando envolvia a família, ele suspendia todo esse ódio, essa raiva e modalizava. Por quê? Porque tem afeto, porque tem amor. E eu acho que o Freud tem razão nisso. A saída para isso é o afeto. Mas as pessoas precisam avaliar suas relações individuais para ver quão grave foi a ruptura, para ver se dá ou não. Se der, ótimo. Reconquiste, retrabalhe essas relações. Se não der, paciência. Vamos viver o luto do rompimento e acabou-se.
Isso do ponto de vista individual. Do ponto de vista coletivo e social, penso que a nossa tarefa, né, cada um no seu lugar de enunciação, eu como psicólogo e professor, você aí, os jornalistas, né, os pesquisadores, enfim, todo mundo na sua função social, né, na divisão social do trabalho, nós temos um dever histórico, se a gente tem essa preocupação dessa sociedade mais justa, inclusiva, etc. e tal, nós temos a tarefa de caminhar e agregar as ações para a gente, de novo, sabe, estabelecer o laço social. É isso. Né? A gente precisa pensar na sociedade, no outro. A empatia foi estupidamente morta nesse governo. Né? Se perdeu a empatia. Se perdeu a empatia. E a gente precisa resgatar esses processos de empatia pelo outro, pelos grupos minorizados. Né? Cara, graças a Deus eu almoço, eu tenho uma casa, né? Eu tenho um emprego e tal. Mas eu votei no Lula por quem não tem casa, por quem não come, por quem está passando fome, né? É dessa empatia pelo outro, né? Dessa alteridade, assim, a gente considera alteridade que a gente está falando. E isso inclui receber aqueles que querem voltar, né? Muita gente vai dizer, eu não recebo não. Ok, perfeito, é compreensível. Mas assim, eu acho que é o momento de a gente transformar a nossa retórica inclusiva de esquerda para incluir essas pessoas porque elas também fazem parte da sociedade. Andaram desviados, andaram, né, lunáticos, andaram delirando, né, porque uma série de coisas levou a criar esse cenário e tal. Mas isso está esfacelando e essas pessoas vão precisar da gente. Se a gente se preocupa com o outro, se elas vierem pedir, vamos lá, vamos ajudar, né? A gente precisa fazer isso do ponto de vista coletivo. E a gente tem uma outra tarefa que eu acho que é uma tarefa hercúlea. Eu usei também numa outra conversa, uma metáfora que eu disse assim, nós extirpamos um tumor, mas ainda vamos fazer quimioterapia por um bom tempo. É mais ou menos isso. E isso envolve, por exemplo, o resgate do papel republicano das instituições, sabe? Porque as instituições elas foram extremamente politizadas. E exemplo, por exemplo, essa juíza aí, né, que julgou o caso do Chico Buarque aí. Que a Roda Viva, não há comprovação de que a música seja dele, né? Quer dizer, é notório, né? É de conhecimento notório. Se eu que não fiz direito sei isso, sim. Conhecimento notório não precisa ser provado, né? Então, mas por que ela está fazendo isso? Porque ela tem suas posições ideológicas e não quer dar causa, né, ao Chico Buarque. Exatamente. Então a gente está com as instituições extremamente politizadas. Eu não tenho a inocência de achar que a justiça é neutra, não. Não é isso, não. Entendeu? Porque a justiça também é feita de sujeitos têm suas ideologias, obviamente. Mas nós estamos tendo, sabe, uma overdose dessa politização de Ministério Público, de Polícia Rodoviária Federal, de Polícia Federal, e isso está comprometendo a nossa sociedade, né? Porque essas instituições elas precisam fazer o seu papel. E aí eu faço uma referência aqui. Nós sabemos na eleição qual foi o papel da Polícia Rodoviária Federal, né, no Nordeste, fazendo aquelas blitz lá, nunca fez, né, vai fazer no dia da eleição, e aquilo obviamente afetou a votação do Lula, muitos eleitores não chegaram, e o Alexandre de Moraes pagou para ver. Ele pagou para ver. Disse, não, quando ele deu entrevista, ele disse, não, isso não vai afetar as eleições e tal. Por quê? Porque tudo que os bolsonaristas queriam é que ele dissesse assim, então, tudo bem, vamos colocar mais uma hora aqui para votação. Isso ia ser o caos, ia ser a causa que eles queriam para dizer, olha aí, o Lula ganhou porque estenderam uma hora a mais. Então, eu acho que ele trucou ali, entendeu? Quando ele disse, não, isso não vai afetar as eleições. Eu fui um que olhei e disse, como que não vai afetar as eleições? Fiquei meio indignado na hora que ele falou isso. E depois eu parei e pensei, cara, esse cara tá jogando xadrez, entendeu? E vamos lá, vamos admitir, o ministro segurou essa eleição na unha, cara, né? Ele segurou na unha. A gente pode ter nossas divergências políticas, não concordar com algumas coisas, assim, mas ele fez um papel republicano do Tribunal Superior Eleitoral, aquilo que a gente quer nas outras instituições, aquilo que a gente quer no Ministério Público Federal, aquilo que a gente quer no IBAMA, né, quando deve fazer o law enforcement dos caras lá que estão garimpando em terra indígena e não fazem, é o que a gente quer, sabe, do Ministério Público para investigar quem deve ser investigado. E quando eu falo assim do acolhimento, algumas pessoas me entendem de uma forma diferente, dizem assim, vai passar pano para esse pessoal? Não, não é isso. Eu acho o seguinte, a gente precisa ter o acolhimento para reconstituir o laço social, mas a gente não pode abrir mão, sabe, de tipificar os crimes de quem cometeu o crime e fazer com que eles paguem. Esses empresários que financiaram esses atos golpistas, eles precisam ser identificados,
penalizados e pagar por isso. Se for tipificado crime do Bolsonaro, né, que tudo indica que tem um monte aí, né, mas a gente precisa respeitar o devido processo legal, que ele pague. A gente precisa, assim, não cometer o mesmo erro que nós cometemos como país na saída da ditadura. A lei de anistia. A lei de anistia, que a Argentina não fez isso, né? Ela puniu quem era criminoso. Nós não, né? Nós demos a lei de anistia e deu nesse exército que deu hoje em dia. Então, assim, as pessoas falam, o Bolsonaro está querendo negociar anistia, está conversando com o ministro Supremo. A gente não pode fazer isso. Eu acho que isso vai ser muito ruim para o país, sabe? Anistiar criminosos que cometeram crime, sabe? De não comprar vacina, levando a 700 mil mortes da Covid, de gente que usou dinheiro público para financiar coisas não republicanas. Então, assim, se tipificar o crime, as pessoas precisam ser punidas, sejam elas quem forem. Não é hora de passar a mão na cabeça de ninguém. Agora, isso não é excludente com a gente pensar num país inclusivo. São duas coisas diferentes. A gente precisa ser muito duro na punição daquelas pessoas que cometeram crime e exacerbaram nesses processos aí desses últimos anos, e nessa eleição também, né? Compra de voto, a gente sabe que teve. Você imagina, eu estava vendo aquele Profissão Repórter com o Caco Barcelos, que ele chega lá, né? Sim, e vê a Mato Grosso compra do de Sul, voto. né? Mato Grosso do Sul, você imagina lá o cara comprando seu votinho tranquilo lá e entra o Caco Barcelos com a sua câmera, o susto que o cara não deve ter levado, né? Tanto Isso ficou foi no indignado, né? Como Ficou, assim? Não posso comprar meu nossa, voto não. em paz aqui? Dá licença, né? Então, assim, isso é a ponta do iceberg, a gente sabe, né? Claro. Isso aconteceu. Mas mesmo com tudo isso, o Lula levou essa eleição no voto, né? O Lula garantiu, nós como né, país, nós conseguimos vencer a compra de votos, o orçamento secreto financiando tudo isso, sabe, o papel da religião, né, forçando as pessoas a votarem, e expulsando pessoas de igrejas que não compactuavam. Quer dizer, foi muito pesado o jogo, mas nós Foi uma vencemos. vitória eleitoral heróica, né? Foi heróica. E agora está na hora da dobra do origami. A gente tem que olhar para frente sem passar pano para quem deve, sabe, ser punido e quem cometeu crime pagar pelos seus crimes. Eu acho que do ponto de vista social é isso. A gente tem essa tarefa de refazer o laço social, recompor o republicanismo das instituições. Eu acho que isso é a grande tarefa que a gente tem. E para isso a gente precisa ocupar os espaços políticos, né? Vamos voltar às conferências nacionais de educação, de meio ambiente, tudo que foram suspensas, né? As representatividades. A gente precisa ocupar esses espaços políticos. E na nossa diferença, porque assim, quando você fala direita ou esquerda, fica meio chapado, né? Mas assim, a esquerda tem as suas diferenças, as suas contradições, óbvio. Né? E a gente precisa dialogar nessas contradições, né? Trazer a direita também, mas a direita que trabalha a política boa, a política da polis. A gente olha para trás e diz, caramba, a gente era feliz na época do Serra, né? Do Alckmin lá atrás, quando a gente... E não sabia, né? Porque aquilo, a gente tinha adversários políticos, mas nós não tínhamos inimigos. Então a gente pensava um país de forma diferente, educação, economia e tal. Mas a gente, sabe, discutia isso, debatia país. Com o Bolsonaro isso não existiu, né? Por quê? Porque o Bolsonaro era exatamente, como eu falei, o amálgama desse discurso hermético, fechado, que falava para si, né? E que se preocupava muito mais com as questões individuais. E sempre que as pessoas dizem, as Forças Armadas, eu acredito que como instituição, elas nunca estiveram com o Bolsonaro. Quem está com o Bolsonaro são aqueles generais de pijama, que estão lá para se locupletar, entendeu? Para ganhar salário de 1 milhão, para aproveitar e dizer assim, deixa esse bobo da corte aí, a gente vai encher o bolso aqui, né? Então, assim, eu acho que como instituição as Forças Armadas jamais entrariam num golpe, nesse momento político, eu acho. Né? Posso estar equivocado, mas a minha leitura é essa. Até agora não entraram, né? Ainda Pois que possam ter, vamos dizer, seus membros votado em massa com o Bolsonaro, não entraram na aventura, pelo menos até esse momento, né? Pois é, porque uma coisa é você ter, sabe, identificação ideológica. Ok. A outra coisa é você trabalhar por uma ruptura institucional. Aí é outra coisa. Então você vai ter aqueles generais gritando lá no Twitter, né? De vez em quando aparece um lá falando, né, em tom golpista e tal. E isso vai aparecer, assim, essas cabecinhas de vez em quando, assim, né? Como a Zambelli recentemente aqui, no Twitter, ela botou a cabecinha de fora também pedindo golpe. Cadê Bolsonaro? E aí não vai fazer nada, não. Quer dizer, convocando, né, uma atitude golpista e tal. Então, esse pessoal vai aparecer assim, de vez em quando, botar a cabeça, mas vai ser residual, sabe por quê? Sim. Porque não vai ter mais lastro. Não vai ter mais lastro. A gente, graças a Deus,
fez essa dobra do origami político no Brasil. Se a gente tem, infelizmente, assim, uma reeleição do Bolsonaro, eu não sei o que seria desse país, cara, sinceramente, sabe? A gente ia adoecer mais do que a gente adoeceu nesses 4 anos, né? O país ficou um país triste, o Brasil virou para internacional, né? Depois de tanto trabalho para ser inserido no mundo, para ser respeitado. Então a gente tem, assim, para onde a gente olha, a gente tem coisa para reconstruir. E tem coisas que a gente perdeu e não vai mais reconstruir, como o meio ambiente, por exemplo, né? Como Foi as um mortes governo das pessoas. de destruição, né? Inclusive, por isso, talvez o debate fosse menos focado nas políticas públicas, economia, saúde, educação, e muito mais na questão do preservar ou não preservar o Estado. Não estou falando só da questão ambiental, né? De tudo, né? Sim, sim. Destruir ou não destruir, né? Agora, Nessa lógica, Pois não, pode falar, Sérgio. não, eu ia só fazer o seguinte, nessa lógica, né, de estar fechado em si, é um discurso paranoico. Os caras chegam a acreditar que a Covid é uma invenção da China para prejudicar o governo do Bolsonaro, bicho. É um nível de delírio, sabe? Assim, que realmente dá a impressão da loucura. Por isso que a gente fez, né? Será que tá todo mundo louco? Porque para quem está de fora, o efeito é de loucura. Porque são ações e pensamentos e narrativas e histórias delirantes mesmo. Agora, uma coisa que você colocou, né? Que o líder tem um papel fundamental. E observando essa realidade, ouvindo você falar aqui agora, me vinha muito à cabeça aquela ideia de seita. Né? Então, me ocorre, por exemplo, aquela seita do Osho, né? Que é aquele documentário lá, Wild Wild Country, mostra de maneira tão Jim Jones, né? interessante, né? Jim Jones, que inclusive levou as pessoas a se matarem. Isso. Né? E você, ao mesmo tempo, mencionou esse caso das 4 formas que pode ter essa rebordosa, né? Quer dizer, as pessoas podem se deprimir, podem quebrar, podem se tornar violentas ou podem até se matar. E muitos desses episódios que nós observamos, enfim, mundo afora, nos Estados Unidos, isso se repete, embora não necessariamente vinculado a um problema político dessa natureza tão específica como a gente está falando aqui, daquela do homicida-suicida, né? Os indivíduos vão, perpetram um massacre e logo depois se matam, Sim. né? A minha dúvida, deixa eu separar um pouco, são 2 coisas que eu, de alguma forma, acabei conectando, mas uma primeira, dá para pensar um bolsonarismo sem Bolsonaro? Ou seja, na ausência do líder, esse movimento tem algum outro lastro? Né? Essa é uma questão. E essas formas de rebordosa, me permita usar essa expressão, que podem vir agora, elas, pelo que eu entendi, elas não são necessariamente excludentes, né? Elas podem se combinar, certo? Sim, não, sem dúvida, sem dúvida. Bom, primeira coisa, também falando outra vez sobre isso, alguém falou assim, mas será que as pessoas podem se suicidar em massa e tal, não sei o quê, né? Se o Bolsonaro mandar, eu digo, não tem líder. Para que aconteça isso, esse comportamento de seita em que há um suicídio coletivo, né, uma das condicionalidades é que haja um líder legitimado e que esse líder conduza a isso. Esse grupo já perdeu o líder, né? Então, assim, outras pessoas, como eu falei, estão querendo herdar esse pessoal aí, né? Mourão está querendo e tal, já falaram o nome do Zema. Quem é que vai herdar essa direita? Não sei, né? Qual vai ser o líder que vai ser... E eu digo assim, respondendo a tua pergunta, o que a gente se acostumou a chamar de bolsonarismo, né, tende a sumir. Porque o que vai acontecer é que essas pessoas entraram nesse grupo que hoje a gente nomeia de bolsonarismo por conta daquela economia do desejo, né, de algo que aquele grupo oferecia para elas, mas que vai deixar de oferecer. Então, para onde essas pessoas vão? Vão para outras coisas, vão para outros grupos, né? Alguns vão achar, sabe, o acolhimento em grupos, em células neonazistas, de repente. Outros vão voltar para a religião pesadamente, né? Outros vão desacreditar de tudo, vai dizer, vai virar um porra louca da vida. Mas, assim, a tendência é que a falta e o desejo que os levou no começo a procurar esse grupo também vai motivá-los a procurar outros grupos. Eles vão se dissolver, né? Eu penso que isso que a gente chama de bolsonarismo vai acabar do jeito que a gente conhece, não o discurso de direita, não o discurso armamentista, só que eles vão se reagrupar de outra forma a partir do cenário que lhes seja oferecido, que seja construído, né? Isso é uma coisa. E outra coisa, sim, a gente assim faz a divisão, né? Disso que a literatura e a história mostra pra gente, desses comportamentos. Olha, vai ter gente que vai entrar em depressão, vai ter gente que vem quebrado, né? Vai ter gente que vai explodir violentamente, vai ter gente que vai suicidar. E essas coisas realmente elas não são excludentes, assim, é uma divisão didática isso, né? Inclusive Tem no gente que mesmo vai indivíduo, né? no mesmo indivíduo, tem gente que vai ter ideação suicida,
né? E por conta da ideação suicida vai entrar em depressão, né? Aí uma forma de repente de entrar em depressão é estourar psicicamente, agredir. Então pode ser ciclos assim, né? Uma coisa complementa a outra. Mas de qualquer forma são reações que vão funcionar como mecanismo de defesa do sujeito, para o sujeito não quebrar, né? Ele vai até o limite dele, e o limite da subjetividade realmente é o suicídio. Essa é a ponta mais vazia, né, da vida. Se a maioria deles, o que a gente espera, né, deseja até, voltar quebrados, que eu acho que é a melhor coisa dessas 4 coisas aí, né, é voltar quebrado, que a gente tenha a capacidade, como eu disse, de acolher, de refazer isso através do afeto, das relações, dos aparelhos, né, de atendimento psíquico, que a gente precisa reforçar no Brasil, fazendo aqui já uma reclamação histórica, né? Saúde mental, né? Não é A tratada saúde como mental outras áreas, né? Da não é saúde. tratada, né? Há um déficit imenso no Brasil em relação a isso, a política de saúde mental no Brasil, de acolhimento. Então, e com essa questão desses 4 anos do Bolsonaro, com a economia indo do jeito que foi, né? A inflação e uma série de coisas, pessoas sem emprego, com fome, a dor psíquica aumentou também. Então, a gente precisa ter isso como uma política pública muito séria, né? E como eu falei, Ah, eu fiquei muito feliz de ver a transição falando disso. aliás, me permita só entender uma diferença que eu acho que não é tão fácil de compreender. Entre o que você chamou da depressão e o indivíduo quebrado, né? No que se deixa de ser uma coisa e é outra, só para ficar claro isso. Eu acho que a diferença aí são graus, entendeu? Assim, você pode estar quebrado e não estar deprimido. Você pode ter episódios depressivos e não estar em depressão, porque a depressão é a desesperança total. É o cara que não levanta da cama, não quer fazer nada, não quer comer, a vida acaba, ele fica ali como se estivesse esperando a morte chegar, né? E o quebrado que eu chamo é o cara que vai dizer assim, porra, apostei nisso, porra, não aceito isso, me ajuda nisso, mas ele não vai entrar em processo destrutivo, autodestrutivo. Que a depressão é uma autodestruição, Uhum. é o que Freud chamou de pulsão de morte, é tipo assim, o indivíduo quer morrer para não sofrer, né? Que E no no caso do limite indivíduo leva ao suicídio, né? que no limite leva ao suicídio. Então eu acho que são graus aí, tem o cara quebrado, né? Aí tem o cara, né, deprimido e tem no limite o suicídio, assim, tem uma escala nisso tudo aí, né? E nesse meio termo você pode entrar em surto e dar vazão a tudo isso pela violência. Assim, a violência eu acho que é transversalizada nisso tudo aí, né? Inclusive a autoviolência, que é o caso do suicídio. Agora, o pertencimento a outros grupos, né? Você falou que às vezes o indivíduo, na falta, ao sentir uma falta, ele busca o grupo. Agora, tem uma coisa interessante, você fala no seu artigo no blog, né? Que tem também as pessoas que pertencem a igrejas evangélicas, que, se de um lado acabaram se associando ao bolsonarismo, também podem talvez encontrar nas igrejas um refúgio para sair do bolsonarismo, né? Não tem também essa outra possibilidade? Não tenha dúvida, né? Não só as igrejas, não estou Balda, pensando em vários grupos, mas as igrejas em particular, né? não, sim, o Baudelaire, né, na obra dele, ele tinha um termo que eu gosto muito, que ele fala assim, no limite o sujeito procura os paraísos artificiais, né? Então, assim, a droga é um paraíso artificial. Então, as pessoas que às vezes estão, né, muito ferradas vão lá e vão cheirar cocaína para criar o seu paraíso, né, momentâneo ainda, embora um preço muito alto de autodestruição e tal. E o Freud, no Futuro de uma Ilusão, ele vai falar disso, né? Ele vai falar assim, ó, que a igreja institucionalizada ela é muito ruim para a subjetividade. Ela é muito ruim. Né? Por que ela é ruim? Porque ela aliena o sujeito. Ele precisa exatamente abrir mão das suas convicções para entrar e fazer tudo aquilo. E a gente vê isso em pronunciamento de pessoas que eram de determinadas denominações religiosas e saíram dizendo, nossa, cara, quando eu era da igreja era assim, era horrível, não, era uma lavagem cerebral. É porque esse é o funcionamento da igreja. Né? E qualquer igreja, e agora sem, né, adjetivar igrejas aí, mas assim, o funcionamento da igreja institucional ela é ruim. Tem um outro psicólogo, que inclusive era judeu, né, e foi para o campo de concentração, que é o Viktor Frankl, que o Frankl escreveu um livro muito bacana, né, chamado A Presença Ignorada de Deus, em que ele vai dizer o seguinte, que todos nós, todos os grupos humanos, têm a sua relação com a espiritualidade. Todos os grupos humanos. Ou você acredita ou num Deus, ou em Maomé, ou em Tupã, ou numa luz, ou numa energia, né, ou em Shiva, ou não sei. Né? Mas assim, que há na natureza humana, da espécie humana, uma necessidade da relação com o transcendental.
Isso é bom, né? Isso você ter é bom, porque isso racionaliza, conforta, esse tipo de coisa, né? Agora, todos os autores, pelo menos todos, ok, vamos relativizar, a maioria dos autores que pensaram em estudar religião apontam a religião institucionalizada como problemática, porque para ela funcionar como grupo, aí entra naquele mecanismo do sujeito se alienar como pessoa, né? E isso vai ter um preço, isso vai criar uma neurose muito grande que talvez uma terapia não resolva, né? E as pessoas vão realmente se alienar. E o extremo desse tipo de alienação dentro do círculo religioso é a seita. A seita é exatamente a fechadinha naquele sentido, assim, de que é muito parecido com o comportamento desse grupo aí que está Deixe acampado tudo lá ainda. fora, abandone tudo. Uma Exatamente, sociedade né? total, né? De certa maneira. Ela se basta, né? Ela se basta Sim. nesse sentido. E a religião boa é aquela religião em que ela não prende você dentro desse círculo, mas ela serve para te ajudar a tornar a vida mais leve, a ter explicações, a ter conforto, né? A socializar. Essa é a igreja boa, né? Então, assim, a gente não está demonizando as igrejas, não. Não é isso, não. Por favor, não me entendam mal. A gente está demonizando, para usar um termo muito interessante, né? As igrejas que alienam os sujeitos. Essas são extremamente complicadas, isso muitos teóricos estudiosos já falam há muito tempo, né? E eu acho o livro do Freud, O Futuro de uma Ilusão, assim, primoroso para a gente entender o funcionamento do sujeito dentro desse mecanismo da religião institucionalizada. Muito bem. Sérgio, brigadíssimo pela conversa, tremendamente esclarecedor, interessante ver, fiquei realmente empolgado aqui, te ouvindo, né? E aí eu, além de agradecer, eu te devolvo a palavra para você fazer a sua amarração final, por favor. Legal. Então, Claudio, eu queria primeiro agradecer a oportunidade. Eu acho que a gente precisa ocupar espaços para conversar sobre isso, né? Eu não me furto a esse tipo de convite, porque eu acho que a gente tem uma obrigação de devolver à sociedade aquilo que ela investiu na gente. Eu sou resultado de uma universidade pública, eu fiz meu mestrado, meu doutorado com bolsas públicas. Então, tudo aquilo que eu tive de formação, eu tenho que devolver, eu me sinto na obrigação de devolver, e eu acho que esses momentos são momentos importantíssimos para que a gente possa fazer essa devolução, né? Eu acho que as inquietações, elas sempre nascem do social e devem voltar para o social. Então, primeiro, eu queria te agradecer de verdade pelo convite, né, por me dar esse espaço, e dizer um pouco isso, e convocar meus colegas da academia. Está rolando também aí nas redes sociais uma discussão, né, nova, da pauta recente, que é sobre aconteceu aquele negócio em Aracruz, no Espírito Santo, né, do atirador lá, e a imprensa e os blogs e os programas assim, como o seu, né, enfim, estão chamando as pessoas que estudam isso, que, né, para dar opinião, para, enfim, repercutir e tal. E estão chamando uma moça que escreveu 2 livros sobre isso, mas não é da academia, né? E aí veio um grupo de acadêmicos deslegitimar Deslegitimar. a moça, porque ela não é da academia. É bobagem isso. Está falando da A gente, Michele Prado, né? exato, tô falando da Que é Michele ótima, ela Prado. até teve aqui, ela participou do primeiro programa desse ano, sinal. Então, porque, sabe, aí eu acho que isso é de uma vaidade imensa. Nós que fazemos pesquisa, que estamos nas universidades, que somos financiados com recurso público, a gente precisa reconhecer o conhecimento do jeito que ele vem, o conhecimento vivido, o conhecimento, sabe, não precisa estar na academia para ser legitimado, não. Eu acho uma besteira isso. E aí eu termino assim, fazendo uma convocação aos meus colegas acadêmicos, né, para que a gente participe mais desse tipo de coisa, de debate, de conversas, né, que esteja mais presente na divulgação científica. Eu sempre fiz muito isso, sempre, sabe, e de certa forma, às vezes eu sou olhado com cara feia pelos meus colegas, meus pares na universidade, sabe, tipo assim, quer aparecer, quer... Não é isso, não. Eu não tenho essa vaidade, não. Mas eu acho que eu tenho um compromisso de devolver, sabe? Nessas conversas todas aí. Então, eu acho que todo conhecimento é válido, não é só o conhecimento científico feito na academia, e que todo conhecimento, toda experiência humana, ela precisa ser trazida para esse caldo desse debate para que a gente se compreenda como espécie, para que a gente, sabe, ache os caminhos da sociedade, para que a sociedade seja uma sociedade bonita. Eu acho que são 3 questões aí, né? A gente precisa pensar as coisas dentro da política, né? Pensando a questão da polis mesmo, né? É fundamental, assim, não esquecer do coletivo, né?
A gente precisa pensar esteticamente também, né? Então, eticamente em relação aos outros, está embutido no primeiro ponto, e também esteticamente, porque tudo isso aí só vale a pena se a gente tiver uma vida bonita, uma vida boa para todo mundo. Então, a política, a ética e a estética, eu acho que a filosofia lá atrás dos gregos, né, tem muito a nos ensinar ainda também. Com certeza. Sérgio, brigadíssimo então, né? Quero realmente reforçar aqui o agradecimento. E assim como eu agradeço ao Sérgio, eu quero agradecer, como eu sempre faço, a quem tem acompanhado Fora da Política Não Há Salvação no canal do YouTube, também aí nas várias plataformas de podcast em que ele está disponível. Tem agora uma nova aí que está surgindo, que é a Resso, né, em que ele vai estar disponível também. Aproveito para reforçar para que as pessoas vejam o programa com a Michele Prado, que foi aí no começo desse ano. Ela é realmente uma excelente pesquisadora, né, e fez um grande trabalho, publicou um ótimo livro fora do mundo acadêmico, mas nem por isso deixando de ter imensa qualidade. E quero, claro, também, como eu sempre faço, agradecer a todo mundo que tem apoiado o projeto aqui do canal e do podcast, do Fora da Política Não Há Salvação, pelos vários instrumentos que estão disponíveis para isso. Pode ser o clube dos canais do YouTube, em que você se torna membro, faz ali uma contribuição periódica, pode ser botãozinho também no YouTube do Valeu Demais, que permite contribuições pontuais, pode ser ainda a assinatura simbólica no site do benfeitoria.com, ou até mesmo, para quem assim quiser, o Pix, né, do Fora da Política Não Há Salvação, que é o e-mail de contato do canal, que é contato@foradapolitica-não-há-salvação.info. Só repetindo, para quem também quiser entrar em contato, contato@foradapolitica-não-há-salvação.info. Então, de tudo isso, eu me despeço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fora da Política Não Há Salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.